Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? É sempre um prazer estarmos aqui reunidos, junto com mais um tema do Evangelho. Meus irmãos, você que não é inscrito ainda no nosso canal, escreve lá, dá um joinha. Faça essa mensagem percorrer para que eles possam chegar a esse conhecimento desse Evangelho que traz libertação na mente para que você possa servir a Deus melhor. Eu me chamo Simar Rodrigues, aqui de Unamar, e é sempre um prazer poder falar com você. Nós estamos com um tema aqui hoje. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. É um tema bem conhecido do nosso irmão da graça, mas esse tema às vezes traz confusão, porque se não há condenação para quem está em Cristo Jesus, e quem não está nele tem condenação, é o que nós vamos decorrer nesse tema, para que nós possamos entender melhor. E antes disso também eu quero agradecer aos nossos irmãos que têm chegado novos no nosso canal. Nosso canal tem crescido, tem aproximado dos 600 inscritos. E eu estou muito contente. Se não fosse pela sua vida, nós não estaríamos crescendo assim com esse canal e com esse entendimento. E temos conhecido também muitas pessoas, muitos canais que têm divulgando essa mensagem, e eu pretendo também anunciar esses irmãos que estão começando também, outros já estão avançados. Quero agradecer pela vida do nosso irmão Messias, que tem dado uma força, tem pregado uma mensagem que muitos têm questionado a sua mensagem, mas nós precisamos avançar no conhecimento. Eu quero também, nosso irmão Colírio da Graça está sempre aí interagindo nos nossos estudos. A nossa irmã Isa. E também eu conheci também o nosso irmão Chagas Bezerra. Um abraço, meu irmão. Eu vou deixar o seu link no meu canal para que as pessoas possam também conhecer os seus vídeos. Eu estava olhando lá, tem vídeo muito interessante. Ele prega também o Evangelho do Reino Eterno. A mensagem hoje, irmão, é do Evangelho da Graça, mas com entendimento para um reino eterno. Nós estamos no reino eterno de Deus. Então, há muitas mensagens que Paulo trazia para aquele contexto, que para nós hoje ela tem uma importância historicamente, mas muitas das suas falas foi para aquela geração, foi para aquele período de transição do mundo de Adão para a glória em Cristo. Hoje nós estamos num mundo regenerado. O paraíso voltou novamente. O primeiro Adão perdeu o paraíso. Cristo veio e fez novo todas as coisas. Então, diante desse tema, Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós vamos decorrer diante desse texto. E esses irmãos que eu citei, escreve no canal deles. Vai lá, olha a sua mensagem, examina, retém o que é bom, tanto no canal, desses canal dos nossos irmãos que eu tenho anunciado, como também até nas minhas próprias mensagens, meus irmãos. A graça é um mundo infinito de conhecimento. Então tem muitas coisas que eu vou falar e você também não vai concordar, mas isso não vai nos separar. Nós precisamos ter esse entendimento de poder realmente ver o nosso irmão pregando e analisar, e não falar mal dele, mas procurar entender por que ele está pregando e chegou a esse entendimento. E junto nós termos a cada dia crescendo nesse conhecimento. Eu não sou dono da verdade, você não é dono da verdade. Nós somos apenas um leitor da palavra
e procurando entender realmente o propósito de Deus nas nossas vidas hoje, principalmente nesse século que nós estamos vivendo. Eu também, meus irmãos, quero anunciar, eu tenho um canal também no YouTube, 2 canais. Esse que fala da palavra de Cristo, e eu tenho também um canal de apicultura, né? E você entrar nesse canal, tem coisa muito interessante, que é o meu trabalho. Eu posto coisa ali que é o mundo das abelhas, então é muito interessante. Também tem os meus mel, e ali você vai ver e vai me dar uma força também nesse canal, para que ele possa crescer também. Tem mais ou menos 400 e poucos inscritos. Você vai clicar lá, Simar Rodrigues, você já vai entrar diretamente no canal, você vai estar assinando lá, pode comentar, e é muito interessante esse canal. Valeu? Conto com a sua ajuda aí. Então, Paulo diz: portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo frisa bem quando ele diz: portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje essa palavra, ela pode ser aplicada, porque geralmente nós entendemos há um tempo atrás que aqueles que levantavam a mão para Cristo e confessavam Jesus, esse estava isento da maldição ou isento da condenação. E hoje, pela glória do nome do Senhor, nós somos libertos desse entendimento, porque nós sabemos que esse texto, precisamos conhecer o contexto dele, o que Paulo tinha em mente quando ele diz que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que era estar em Cristo Jesus? É crer no sacrifício de Cristo como salvo e não crer na lei como a sua justiça própria. Por que Paulo falou aquilo? Romanos 8, 2 diz assim: porque a lei do Espírito, olha bem, o versículo mesmo, ele responde por que não havia condenação. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então tinha livrado eles. A lei do Espírito. A lei de Moisés livrava da morte? Não, era um ministério de condenação e morte. Qual era a lei que trazia morte? A lei de Moisés. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, diz assim: ora, se o ministério da morte, o quê? O ministério da morte, as leis que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, era um ministério de morte. Ora, se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte, porque ela apontava o pecado e trazia morte para aquelas pessoas. Você pode ver que Jesus mesmo deparou com a situação dessa. Pegamos uma mulher no ato de adultério, e segundo a lei ela precisava morrer. Agora Cristo vem com a lei do Espírito, dando vida para eles. Aqueles que crescem em Cristo sairia do conceito de Moisés, que era salvação pela lei, porque não tinha. E essa lei, uma nova lei no Espírito, o entendimento do homem, livraria eles daquela condenação. Então Paulo diz: agora que vocês conheceram essa lei do Espírito que Cristo trouxe,
não há mais condenação para vocês. Então hoje não se aplica isso. Qual é a condenação hoje de um mundo que já foi regenerado do ano 70 para frente? A condenação nossa, meus irmãos, ela é fisicamente, de acordo com aquilo que nós praticamos. Se nós praticamos um delito, infrator de algumas leis, aqui nós vamos ter um julgamento, vamos ser julgados pela lei do nosso país. Então, no mundo espiritual, existe condenação hoje? Não, porque a morte reinou de Adão até Moisés, reinou é passado. Nós estamos já cansados de falar que não existe morte espiritual hoje. Mas as pessoas matam o outro ainda. Não sei onde que eles arrumam esse versículo. No Evangelho não havia condenação. O Evangelho era novidade de vida, que dava vida às pessoas. A lei matava. João 3,17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Cristo veio ao mundo, o próprio Deus, não para julgar aquele mundo, mas para salvar eles. E aqueles que não crescem em Cristo, eles sofreriam o juízo que a lei trazia. Paulo diz: aquele que vive pela lei, ele vai morrer pela lei, porque ninguém cumpria a lei. Quem não estava em Cristo estava na lei. Gálatas capítulo 4, versículo 10, que diz assim: já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los, estão debaixo da maldição. Pois a Escritura diz: maldito todo aquele que qualquer tempo quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Então qualquer um que transgredisse uma lei da antiga aliança, ele era maldito, e não teve um que cumpriu essa lei, então eles estavam debaixo de maldição. Versículo 11. Por consequente, é claro que ninguém jamais pode ser justificado pela tentativa de guardar as leis judaicas, porque Deus mesmo disse que o justo viverá da fé. Então o que Paulo tinha em mente era a acusação da lei, porque agora em diante não há condenação para aqueles que creram no Evangelho e deixaram de crer na lei, uma tentativa de se justificar na lei, porque na lei nenhuma alma seria justificada, ela seria maldita, porque estava escrito: maldito é aquele que não permanecer em toda a lei para cumprir. Então as pessoas não conseguiam cumprir essa lei e ele se tornava maldito. Então todos aqueles que não crescem no sacrifício de Cristo, ele estava debaixo da primeira aliança, e ele seria maldito e sofreria um juízo no fim dos tempos, que aconteceu lá no ano 70. Será que existe alguém que anda segundo o Espírito e não tem nenhuma emoção da carne? Porque hoje é passado para a membresia, para as pessoas, dizendo que aquele que anda pela carne, ele vai morrer. Então, se nós pegarmos segundo aquele que anda segundo o Espírito, esse tem vida, e aquele que anda segundo a carne, esse está condenado. Meus irmãos, existe alguém que não anda segundo a carne hoje?
Só existe pessoa que não anda segundo a carne, aqueles que morreram. Porque todo homem que está vivo, ele anda segundo a carne. Ele não tem desejo. Ele também não tem cobiça. Porque a carne só cobiça essas coisas da carne. Então, quem anda segundo o Espírito, que não tem um desejo da carne? Então, não é isso que Paulo estava dizendo. Porque não haveria condenação. Então, portanto, agora não há condenação. Por que haveria agora condenação para aqueles que não estavam em Cristo? Vamos ver, Romanos capítulo 8, versículo 13, que diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Para que Jesus veio em carne, para que pagasse um preço, para que ele cobrasse o pecado na carne de Cristo. Para quê? Porque a lei precisava de um justo, para que ela se dobrasse diante daquela lei, e aí quem cumprisse essa lei poderia fazer uma outra lei. Cristo trouxe uma outra lei depois que ele cumpriu aquela, que a lei chegou perto dele, não teve de que acusar, eis aí o cumpridor da lei, então ele pôde fazer uma outra lei. O verso 4, para quê? Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Cristo morre, justifica todos. Então aqueles que estavam debaixo da lei, a lei tinha como acusar eles. Mas aqueles que estavam debaixo da lei do Espírito, que creu no sacrifício, a lei já não tinha domínio sobre eles, porque eles deixaram a sua justiça própria e creram no sacrifício de Cristo. Então não havia condenação. Por que agora tinha condenação? Nós vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 9. Porque Paulo diz: agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E quem não estava em Cristo? Havia condenação? Sim. Segundo a lei havia. Romanos 5, 9 diz assim: logo muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, você percebe que há duas salvações nesse contexto? Em apenas um versículo, Romanos 5, verso 9, Paulo estava dizendo que pelo sangue eles se tornaram amigos de Deus. Foram reconciliados pelo sangue. O preço foi pago. E agora o preço foi pago, não tem mais ira? Tinha, porque agora eles precisavam sofrer uma metanoia, permanecer naquela fé, para que eles pudessem escapar da ira de Deus que viria sobre aqueles que não creram, mas permaneceram crendo na sua própria justiça, baseado na sua salvação nas leis de Moisés. Então, eles foram salvos no sangue, se tornaram amigos, agora eles precisavam ser salvos da ira. E como seria salvo da ira? Com a mensagem que os discípulos pregavam. Verso 10 diz assim: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, quando eles eram inimigos, Cristo morreu por eles sendo inimigo ainda. Agora está dizendo aqui, muito mais estando já reconciliado. Se eles estavam reconciliados, para que eles iam ser salvos de quê então?
Você percebe que dentro desse texto há duas salvações. Eles eram inimigos, Deus morre por eles, faz deles amigo. Agora, eles precisavam ser salvos pela sua vida, pela sua palavra, que iria ser apregoada. Porque Jesus disse, olha, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Salvo no Espírito ou salvo da ira que viria sobre o mundo de Israel? Salvo da ira que viria sobre Israel. Hoje, Simar, tem como aplicar essa ira nos nossos dias? Não tem. Essa ira era sobre a lei de Moisés. Hoje não temos lei de Moisés vigorando, porque Deus já cobrou o juízo sobre o israelita. Porque ele diz, olha, eu vou cobrar desta nação o sangue de Abel, o sangue de fulano, o sangue de cicrano, eu vou cobrar dessa nação. Um povo pecador pede um sinal, então Cristo era o sinal para eles. Cristo veio naquela geração trazendo juízo para que cobrasse deles, aqueles que não creram nele, que mataram ele, não deram valor, Deus cobrou deles. Cristo veio na glória do Pai no ano 70 e trouxe juízo para a nação de Israel, e quem estava à sua volta sofreu também esse juízo. Então a pregação de Paulo era para que eles fossem salvos do juízo que viria sobre eles. Para nós entendermos Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante, nós precisamos voltar alguns versículos atrás, porque a Bíblia, meu irmão, ela não... Quando Paulo escreveu, não escreveu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Apenas Paulo escreveu uma carta. E uma carta começa com um assunto, termina aquele assunto, e depois passa para um outro assunto. E o versículo dividido, você pensa que ele está fora. Por quê? Para mim entender Romanos capítulo 8, eu preciso entender Romanos capítulo 6. 6,14, que diz assim, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não teria domínio sobre eles? Sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei. Por que o pecado não teria domínio sobre eles? Porque eles já não estavam mais debaixo da lei. Porque eles saíram daquela regra de servir a Deus e foram servir a Deus no Espírito. Então, o pecado não tinha domínio neles, não tinha como apontar o pecado neles, porque eles já não estavam mais debaixo da lei, mas estavam debaixo da lei de Cristo, do sacrifício que assegurava a eles que eles foram salvos por Cristo e já não tinha condenação. Quem condenava? A lei de Moisés. Mas debaixo da graça, você percebe o contexto, como é que vai trazendo luz agora, Romanos 8. O verso 15, pois que havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Será que eles nunca erraram mais? Depois que eles creram, erraram. Mas a lei já não tinha domínio sobre eles, porque ele já não pertencia àquele sistema de regras que confiava na sua justiça própria. Então, por que não havemos de pecar? Nós não estamos debaixo da lei, porque a lei apontava o fracasso, apontava os delitos, igual a mulher lá. Pegamos essa mulher no ato de adultério, e a lei aponta que ela está em pecado. E Jesus diz, aquele que nunca pecou, tira a primeira pedra. Ninguém atirou a primeira pedra, aquela mulher saiu dali confiante na graça de Cristo. Ninguém te acusou? Não, nem eu. Vai
e não peques mais. Olha, irmã, então e se ela pecasse? Se ela pecasse no mesmo flagrante, ela talvez poderia ser condenada, porque a lei ainda não tinha sido cumprida totalmente. Então, diante da lei, a mulher seria apedrejada. Só não foi apedrejada porque Cristo estava ali e ele era o próprio Deus. Ele teve esse entendimento de dizer, aquele que nunca pecou, então todos que estavam ali, acusando elas, era pecador também, então aquela mulher saiu justificada por Cristo. De modo nenhum, então Paulo está dizendo, por que nós não vamos pecar? Porque nós não estamos debaixo da lei. Pecado, meus irmãos, era transgressão da lei. E hoje, Simar, existe hoje pecado como transgressão de lei? Não, existe obras da carne, a qual nós devemos não praticar. E quando praticamos uma obra da carne, nós estamos separados de Deus? Não, porque Deus não olha mais você pela carne. Então eu posso fazer tudo o que quiser? Pode, mas tudo te convém? Evangelho, meu irmão, não é para criança. Evangelho precisa de ser para adultos, mente sarada e saber o que é bom e o que não é. Paulo diz, eu posso tudo, mas será que tudo me convém? Porque um homem não tem como dominar o outro. Se o Espírito de Deus não dominar ele, não falar com ele, isso é engano, meus irmãos. Romanos 7 também, para nós entendermos. Romanos 7, capítulo 1. Eu disse para você entender Romanos 8, você precisa voltar alguns versículos para você saber do que Paulo estava dizendo. Romanos 7, 1, que diz assim, ou ignorais, irmão, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que enquanto vive o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei e assim não será adúltera, se for de outro marido. Então Paulo estava trazendo a analogia da lei, inserindo o casamento, que eles conheciam muito bem a lei do casamento. E agora Paulo traz essa parábola para que eles pudessem entender o que Cristo fez na cruz. Assim também vós, meus irmãos, verso 4, foste morto quanto à lei de Moisés, mediante o corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Jesus de Nazaré era o antigo casamento. Então, se alguém cresce na graça na época de Jesus, ele estava adulterando, só havia a lei de Moisés. Cristo não pregava nova aliança, Cristo pregava a antiga aliança. Ele era a graça, mas estava retido diante da lei, no primeiro pacto, na primeira aliança. Então, Paulo diz, olha, assim também vós fosse morto quanto ao corpo de Cristo. O primeiro marido morreu, agora ele estava livre para se casar com outra. E agora, depois que Cristo morre, aquelas leis sepultadas, agora ele já não pertencia àquele que morreu, mas àquele que ressuscitou, que deu um dom. Uma lei no Espírito. Verso 5. Pois enquanto estávamos na carne, na lei de Moisés,
As paixões do pecado suscitava pela lei, operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, enquanto eles estavam na antiga aliança, eles davam fruto para a morte. Se alguém visse um fracasso neles, eles eram condenados à morte. Mas agora eles daria fruto para Deus, porque o fruto agora seria do Espírito. Mas agora fomos libertos da lei de Moisés, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da lei, da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito, o ministério de Cristo, dava vida e vida eterna. E aonde nós estamos nessa mensagem? Nós estamos conhecendo realmente o que Romanos 8 diz. Portanto, agora não, naquela época, não havia condenação para aqueles que saíram da antiga aliança como regra de fé e base e se uniram a Cristo. E aqueles que não se uniram a Cristo, vê a história lá de Flávio José, anos 70, quantos judeus morreram lá, aqueles que não deram crédito, aqueles que não creram em Cristo, morreram, todos eles, e sofreram o juízo, e não passaram da morte para a vida em Cristo. E aqueles que creram em Cristo, aqueles que não morreram ali naquela trajetória, que foram mortos pelos imperadores, aqueles, quando viram os sinais que Jesus falou em Mateus 24, eles saíram de Jerusalém e habitaram fora. Esses escaparam do juízo que viria sobre Jerusalém, baseado na mensagem de Cristo que ele trazia. Quem estiver fora, não entre. Quem estiver dentro, saia, porque será dia de vingança para que se cumpra todas as coisas. Lucas capítulo 21, versículo 20 até o 23. Então está aí. E aonde nós encaixamos? Para nós que entendemos a graça, meus irmãos, isso aí é mais um conhecimento. E para você que não entendia Romanos 8, ele não está citando para você levantar a mão para Cristo, fazer um voto com ele. Você já veio dele. Você já é uma nova criação. Você não vai ser uma nova criação. A Bíblia diz em Apocalipse que aquele que estava sentado no trono diz que eis que eu faço novo todas as coisas. Não existe condenação hoje, meus irmãos. A condenação que existe é os seus atos que te levam ao fracasso hoje no dia a dia. Se você tem a sua esposa, se você vai trair ela, você vai adquirir muita dificuldade. Esse será o seu juízo. Se você roubar, você vai ser punido. Essa é a sua condenação. Gálatas 6 diz: de Deus ninguém se zomba. Deus fez um pacto no Espírito. Você anda no Espírito. E se você plantar uma semente, você vai ter um fruto. E se você plantar uma semente do mal, você vai colher a semente do mal. E se você plantar o amor, a bondade, você vai colher os frutos da bondade. É por isso que existe muitas pessoas hoje que eles estão afadigados, sendo corrigidos sempre, porque eles não conhecem realmente a voz de Deus e só vivem plantando na carne. E quem planta na carne, colhe na carne e sofre as consequências e não desfruta realmente da bênção que Deus tem para a nossa vida. Valeu, um abraço.
Melhor noite para você e até o próximo vídeo.